Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a integração no plano complexo, né? Quando a gente fala em integração em C, a gente está sempre falando em integração por caminhos, tá? Em geral. Então, primeira coisa que a gente vem a definir então é a integral via um caminho parametrizado em C, tá? Então, se eu pegar um caminho, colocar aqui caminhos, então se eu pegar um caminho dado por z de t, né, um caminho em C, então eu vou pegar a parte real mais a parte imaginária, né? Um x de t e um y de t. Esse aqui é um caminho ao longo de C. Então eu tenho lá meu plano, né? Meu plano complexo. X de t vai determinar a parte real dele e y de t a parte imaginária. Então eu tenho alguma coisa aqui que vai ligar aqui até ali. Tá? Que a gente está sempre orientando, né? Parto deste ponto até aquele ponto ali. Tá? Então aqui seria com o t entre, vamos colocar assim, um intervalo A e B, né? Que eu estou botando menor ou igual, maior ou igual, mas poderia ser menor e maior exclusivamente, né? Tanto faz. E eu vou considerar então a orientação desse caminho sempre indo de A, né, de Z de A até Z de B. Então esse pontinho aqui é o Z de A, né, que é o início do intervalo. À medida que o intervalo vai crescendo, o caminho vai sendo formado ali. E aqui é o Z de B. Basicamente é um mapeamento entre o intervalo AB, nesse caso fechado, né, e os valores lá. Então, como é que eu faço a integração ao longo desse caminho, né? Se for, claro, o caminho tem que ser regular, parametrizado, né? Toda aquela história. Então, se eu pegar uma função f que é definida aqui nesse caminho, né? Então, eu vou definir uma função f de variável complexa, né? Tem que ser definida ao longo do caminho C. Então eu vou dizer aqui que a minha integral ao longo de C da função f de z dz, ou seja, a integral ao longo desse caminho C, descrito por aquela parametrização ali, é igual à integral do início do intervalo até o fim do intervalo de f, e aqui ao invés de usar z, que seria qualquer ponto dentro do plano complexo, né, eu vou usar os pontos que estão em cima de C, ou seja, o z de t. Então, vai do z de A até o z de B, aqui passando por todos os pontos de C. E aí vai um fatorzinho aqui, z' de t dt. Né? Esse z' aqui é a derivada do z de t. Só lembrando então, z' de t é a derivada do x com relação a t, mais i derivada do y com relação a t. Né? Aqui eu estou usando o t. Né? Eu poderia usar algum outro parâmetro. Θ, por exemplo, é um parâmetro bem comum da gente utilizar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplinho, eu vou colocar a integral ao longo de C de x vezes y dz. Né? Com C, o semicírculo superior, por exemplo, de raio 1. Né? Então, dado por, vou colocar assim, z de θ é igual a e na i θ. Né? Esse é o do círculo, né? Se θ estiver entre 0 e 2π, parametrização do círculo, mas como eu quero só a metade superior, então vou colocar com θ entre 0 e vou colocar menor ou igual a π.
Θ entre 0 e π. Tá? Então, se eu pagar aqui em cima, né, vou pegar aqui do exemplo. Eu quero saber f de z igual a x vezes y ao longo aqui do semicírculo superior de raio 1. Começa no 0 e termina no π, né? Então aqui é o z de 0 e aqui é o z de π. Né? Então está orientado dessa forma. Então eu quero saber essa integral aqui de x vezes y. Tá, vê que aqui tá dada na forma aberta, né? Não é z, é x vezes y. Né? Então é a primeira coordenada vezes a segunda coordenada da parte real imaginária. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é colocar esse z de θ nessa forma aqui, separar em parte real e parte imaginária. Então isso aqui é i na i θ é cosseno θ mais i seno θ. Então, o z' de θ, ele é dado, né, por a derivada de cada um desses carinhas aqui. Então, derivada do cosseno é menos seno, esse aqui é o meu x', mais a derivada do seno, cosseno. Né? Então vou botar um pouquinho mais para baixo. Aqui, z' de θ é menos seno θ mais i cosseno θ. Então, se eu for observar quem são os elementos aí, né? Aqui é o meu x de t. Aqui meu y. Aqui é o meu x', a derivada do x. E aqui é o meu y'. Aqui, né, de θ, né? Parâmetro θ entre 0 e π. Então eu quero fazer essa integração aqui, tá? Agora, essa integração aí, só eu substituir esses valores aqui, né? Então, se eu pegar integral c de xy dz, né? Então isso aqui é integral de c vai de a até b, dos extremos do intervalo, que é de 0 a π. Vou colocar assim. Integral c de xy dz é igual a integral de 0 a π, dos extremos do intervalo. Vou substituir o z por z de t, ou seja, o x por x de t e o y por y de t, ou de θ. Então, cosseno θ, seno θ, não vai o i junto porque é o y, né? Não é o i, y, vezes a derivada desse cara aqui, que é menos seno θ mais i cosseno θ. Isso tudo aqui, então, dθ. Agora, isso aqui é integral de 0 a π de menos cosseno, seno, seno. Então, é cosseno θ, seno ao quadrado θ, mais i cosseno ao quadrado seno. Dθ. Então, só fazer essa continha aí lá do meu cálculo A, né? Então, integral do cosseno θ, seno ao quadrado θ indo de 0 a π, eu faço por uma substituição aqui, o eu chamo de seno, fica o ao quadrado vezes o dθ ali, né? E aqui eu chamo de cosseno, né? Fica o ao quadrado vezes o d.
o que é mais fácil jogar num software qualquer, isso aí, ver esses resultados aí. Né? A parte real e a parte imaginária, a integral desse aqui de 0 a π é 0, e a integral desse aqui de 0 a π é i vezes a integral, né? Então isso aqui é a integralzinha lá do cálculo A, vai dar 2/3. Então, né, a integral de x, y, dz ao longo do semicírculo superior aqui é i vezes 2/3. Até vou apagar o zero aqui. Tá? I vezes 2/3. Vê que o resultado da integral aqui nem sempre precisa dar um número real, né? Pode dar um número complexo. Então, basicamente, né, a definição da integral por caminhos é essa aqui. Então, nem sempre é muito fácil fazer esse tipo de integração. Então, a gente tem meios, né, de excluir algumas coisas, né, que a gente já vai ver agora. Então, o jeito, digamos assim, o primeiro jeito que a gente vai ver aqui, né, é via antiderivada. Nem sempre via antiderivada é um jeito muito fácil, né? Por exemplo, basta ver lá no cálculo A, lá as integrações, algumas começam a ficar bem difíceis da gente integrar. Como a gente quer uma integral definida e não uma integral indefinida, né? Às vezes achar a antiderivada pode ser difícil. Então a gente vai usar esse artifício quando a antiderivada for fácil de achar. Tá? Então, por exemplo, né? O que é a antiderivada? Né? Se eu tiver uma função f de z, né, e eu por acaso conseguir achar uma f grande de z, tal que a f grande linha de z seja a própria fzinha de z, né, f maiúscula linha de z igual a f de z, ou seja, a derivada dessa aqui DAF, a gente vai chamar então esse f grande de z de antiderivada. Ou, né, como a gente fazia lá no cálculo A, né, a gente fazia a integração indefinida. Tá? Nesse caso, né, quando isso ocorre, ou seja, quando existe a antiderivada, eu vou dizer que a integração da f de z ao longo de qualquer caminho, tá, é independente, ou seja, se eu ligar um ponto z1 a um ponto z2, eu posso ir da maneira como eu quiser. Então, quando eu integrar uma função que possui uma antiderivada, eu vou aqui do meu z1 até o meu z2, só vai me interessar o início e o fim do caminho. Então eu poderia ir por um caminho lá por cima, poderia ir por um caminho no meio, poderia ir por um caminho que dá uma volta bem grande. Né? Qualquer um desses caminhos aqui que liga o Z1 e o Z2 vai ter a mesma integral. Né? Ou seja, se eu pegar qualquer uma dessas aqui como sendo a curva C, integral ao longo da curva C de f de z dz é simplesmente o f grande aplicado no ponto final menos a f grande aplicado no ponto inicial. Eu não preciso nem saber parametrização de C, nada. Tá? Eu só quero, só o que vai me interessar é onde começa e onde termina a curva, né? Desde que a f possua antiderivada em todos esses pontos aqui. Eu não posso sair do domínio da minha f também, né? Então, por exemplo, né, vou colocar aqui um exemplo simples. Integral ao longo de C de E na I Z dz. Onde C... deixa eu apagar aqui. Com C, um caminho ligando
indo de Z1 igual a I, por exemplo, a Z2 igual a 2π. Tá, vou fazer o desenho aqui no canto. Eu estou indo aqui de I até aqui assim, 2π. Tá, não está em proporção, mas eu quero vir desse ponto até esse ponto. De que jeito, né? Como eu estou nos exemplos aqui da antiderivada, eu precisaria, se eu não soubesse disso, eu precisaria descrever qual era o caminho, porque dependendo do caminho, pode mudar o meu valor da integral, né? Mas como a função e na iz claramente tem uma antiderivada, eu nem estou dizendo, nem estou me preocupando em falar o caminho. Eu podia ter dito um caminho aqui meio bem maluco, assim, só para confundir, né? Mas não, tô dizendo que é um caminho qualquer, porque eu já sei que esse cara aqui tem uma antiderivada. Então eu vou escolher aqui um caminho C. Tem que ir de I para 2π, obrigatoriamente. Né? Escolhendo um caminho qualquer. Então, vou lá. Eu sei que se a minha f de z é igual a E na iz, então eu tenho um f de z, que é igual a E na iz sobre I. Quando eu derivar isso aqui, vai cair o I aqui para frente, né, do E na iz com relação a z, vai cortar com I de baixo. Fica simplesmente E na iz. Então eu sei que o meu f grande linha de z é o meu fzinho de z. Então eu sei que a minha integração independe do caminho, por isso que eu já nem disse, nem me gastei ali dizendo qual era o caminho. Então, bora lá, integral ao longo desse caminho, qualquer de E na iz dz é simplesmente f grande aplicado no final menos a f grande aplicado no inicial. Equivalente ao teorema fundamental do cálculo lá, né? A integração é o final menos o inicial, desde que o cara seja uma antiderivada. É o que vale aqui, tá? Esse teorema é equivalente ao teorema fundamental do cálculo lá, do cálculo A. Então, f de 2π é E na I 2π dividido por I, menos f de I é E na I dividido por I. Só troquei o Z por 2π, depois o Z por I. Então, agora, barbada, né? E na I 2π é sempre 1, menos E na I vezes I é I quadrado, então é E na menos 1 sobre I. Então, isso aqui tudo dividido por I, 1 menos I na menos 1. Não fica muito bonito esse sobre I aqui embaixo, eu vou simplesmente tirar ele dali, tá? Aqui já é uma resposta aceitável, mas vou tirar ele. Multiplico em cima e embaixo por I, embaixo vai dar I quadrado da menos 1, e em cima fica I. Então, vai dar o menos 1 embaixo, todo mundo troca de sinal. Então, é E na menos 1, menos 1. Esse ficou positivo, esse ficou negativo. O I de baixo sumiu e fica só o I em cima. Então, integração via antiderivada desse cara aqui dá isso aqui. Vê que aqui, né, eu precisei usar a antiderivada porque eu nem disse qual era o caminho, né? Se eu quisesse usar aquele método anterior via caminhos, eu teria que dar uma parametrizada no caminho. Então, eu teria que arrumar um caminho entre I e 2π. Se eu já soubesse que a integral independe do caminho, eu posso, claro, arrumar um caminho. Mas se eu não soubesse disso, aí fica em aberta a questão, né? Como é que eu vou resolver isso aqui se nem o caminho foi dado? Né? Só dei os pontos inicial e final. Por isso que às vezes, né, quando o método da antiderivada é o mais recomendado a ser aplicado, a gente nem pensa muito em caminhos, a gente simplesmente escreve assim, ao invés de escrever isso aqui, integral ao longo de C, de na iz, etc., eu simplesmente posso reescrever isso aqui como sendo
integral de e na iz, que vai de i até 2π. É equivalente à pergunta anterior, né? Só que eu não estou dando o caminho C. Isso aqui significa que a integral independe do caminho. Ou seja, precisa ter uma antiderivada. Se não tiver, essa escrita aqui está errada. Tá? Essa escrita aqui só funciona quando o cara dali de dentro possui uma antiderivada. Eventualmente tu não precisa usar o método da antiderivada para resolver isso aí, né? Só que se tu não for usar, tu vai ter que criar um caminho que ligue esse aqui nesse aqui e parametrizar ele, encontrar a derivada, etc. Né? Já não é mais tão fácil assim da gente fazer. E agora, na sequência, né, eu apresento para vocês o teorema de Cauchy-Gorsat. Esse teorema, ele basicamente vai impedir que vocês se matem, né, fazendo integrais aí, né, se descabelem fazendo integrais, que são muito simples de se resolver. Né. Ele é um teorema que diz que a integral dá zero, sob determinadas condições. Então, às vezes, né, a questão pode assustar, pode ser uma função muito, muito maluca, muito estranha. Tu não consegue achar antiderivada, também não consegue achar via caminhos, não consegue achar via nada. E que a integral dá zero. Tá? Então, o teorema de Cauchy-Gorsat ele me diz justamente isso, que a integral ao longo de uma curva C de f de z dz é sempre zero. Não é sempre zero, né? É sempre zero sob determinadas condições. Quais são as condições? Né? Se C é um caminho fechado, e a F analítica. Claro, o C é regular, sem tudo mais, né? E a F tem que ser analítica nos pontos de C e no interior de C. Então, vou resumir F analítica dentro de C. Dentro de C. Se C é fechado, ele vai compreender uma região ali, né? Então, F analítica dentro de C e também em C. Ou seja, né? Se eu tenho lá, vou pegar aqui o meu gráfico, tenho um caminho C aqui, e a minha F for analítica em C, o que significa ser analítica em C e no interior de C? Ela vai pegar toda a bordinha aqui de C, ela vai ser analítica um pouquinho mais do que a bordinha. Então, ela vai pegar todo mundo aqui. Eu estou pintando de vermelho aqui a F analítica. Não precisa ser analítica lá fora, lá longe, né? Não, só aqui na borda e na parte de dentro. Né? Então, a F tem que ser analítica ali. Se eu souber dessas condições aqui, então eu sei que a integral é zero. Tá? Então, por exemplo, vou pegar C, uma elipse, e F de Z igual a Z quadrado. Tá? Eu sei que essa função aqui tem antiderivada, eu podia resolver lá via antiderivadas, não tem problema, tá? Mas aqui mais fácil. Se f de z igual a z quadrado, f de z igual a z quadrado é uma função inteira, ela é analítica em toda a parte, então ela é analítica numa elipse. Né? Então se eu pegar aqui, peguei ali uma elipse com uma curva C, f de z igual a z quadrado, então eu sei que a integral ao longo de C de f de z dz, ou de z ao quadrado dz igual a zero. Ótimo. Né? Aqui eu poderia ter colocado umas funções mais elaboradas. Né? Por exemplo,
cosseno quadrado z vezes z na 7 mais e na z, né? Vai ficar maluco tentando integrar isso aí, né? Mas como é uma elipse e uma elipse é fechada, aqui é inteira, inteira e inteira, então produto e soma de inteiras é inteira, então ela é analítica em toda parte. Integral ao longo de c de cosseno quadrado z, z na 7 mais z na z, dz, não vou fazer, é zero, pelo teorema, isso aqui é zero. Tá? Então, sempre que vocês tiverem uma função inteira aqui e a curva é fechada, é zero. Né? Não precisa ser inteira, pode ser simplesmente analítica na região determinada. Tá? Então, quando é que não vai ser? Vou colocar aqui um exemplo, né? De algum cara que não é uma função inteira, que eu só estou usando exemplos inteiros. Né? Por exemplo, se C é uma circunferência de raio 1, e vou colocar assim, IF de Z igual a 1 sobre Z menos 2. Onde é que isso aqui dá problema? No Z igual a 2. Né? Esse é o meu problema que eu tenho aqui, no Z igual a 2, mas a circunferência é de raio 1. Raio 1. Orientado aqui, de qualquer jeito, tanto faz. E aqui, lá adiante, eu tenho o meu 2. Aqui a função, ela não é nem definida, né? Ela não é analítica, ela tem um buraco aqui. Não. Digamos assim. Ela é analítica no resto, só não é aqui no 2. Então, eu marco aqui, é analítica na minha curva C e dentro dela, então ótimo. Posso aplicar o teorema de Cauchy-Goursat. É integral ao longo de C de 1 sobre Z menos 2 dz igual a zero. Né? Nada a se fazer aqui porque o 2 estava lá fora. Isso aqui não valeria, por exemplo, se a circunferência fosse de raio 2. Por quê? Porque eu ia passar aqui por um ponto em que a função não é definida. Né? Então, aqui não. Raio 1, raio meio, raio 3/4, raio 5/4, etc. Não pode ser maior ou igual que 2. Tá? Se for maior ou igual do que 2, o 2 vai estar lá dentro e aí a função vai ter um buraco ali, né? Onde ela não é analítica, então não poderia aplicar o teorema. Em geral, posso aplicar o teorema para funções analíticas em C e dentro de C. E para finalizar, então, a gente vai colocar um teorema, que é um dos mais importantes aqui da integração, né, que é a integral de Cauchy. Ela basicamente nos dá uma forma, né, de resolver a integral sem precisar integrar. Tá? É meio contraditório, mas é isso aí mesmo. A gente arruma um valor aí para integral sem precisar ficar recorrendo a antiderivadas ou a caminhos, né? Então, o que diz a integral de Cauchy? Primeiramente, né, eu tenho que ter um caminho C, aqui fechado, orientado no sentido anti-horário, e algum ponto Z0 lá dentro de C, né? E uma função f que seja analítica, né, lá dentro e na borda de C. O que vai me dizer o teorema da integral de Cauchy? Que a f nesse ponto Z0 ela é igual a 1 sobre 2πi
integral ao longo de C de f de z sobre z menos z0 dz. Ou seja, para mim calcular essa integral aqui, basta que eu conheça a função f, né? Calcule ela no ponto z0, o ponto que dá problema aqui dentro, né? E multiplique por 2πi, né? Ou seja, integral ao longo de C de f de z sobre z menos z0 dz é igual a f de z0 vezes 2πi. Né? Então eu não preciso integrar, basta que eu conheça a função f de z. Por exemplo, né? Se eu tiver z menos 1 embaixo, né? E a minha curva C englobar o 1, então basta que eu calcule a f no ponto 1 e multiplique por 2πi para achar essa integral. Né? Por exemplo, lá no exemplo anterior, onde nós tínhamos C uma circunferência de raio 1, aqui eu não poderia aplicar o teorema da integral de Cauchy, né? Por quê? Porque o meu C era a circunferência de raio 1 e o meu Z0 seria o 2, que está fora. Né? Agora, se C fosse alguma coisa maior do que 2, lembra que eu falei que não dava para aplicar o Cauchy-Gorsat lá se fosse maior do que 2. Agora, se eu tivesse aqui um cara maior do que 2, eu ia tomar o f de z como sendo 1, né? O f de z como sendo 1, então bastaria que eu aplicasse aqui f no 2, que seria 1, vezes 2πi. Então a integral disso aqui, se c for menor do que 2, né, dá 0, pelo Cauchy-Gorsat. Se c for maior do que 2, vai dar 2πi, também pelo Cauchy aqui agora. Né? Então, só exemplificando. A verdade, esse é um caso particular, né, da fórmula da integral de Cauchy. Ela tem uma forma mais geral. Como é que é a fórmula mais geral? A derivada enésima da função no ponto z0, claro, desde que exista a derivada, né, é igual a n fatorial sobre 2πi, integral ao longo de C, de f de z sobre z menos z0 na n mais 1 dz. Se n for igual a zero, a derivada zero da f é a própria f, 0 fatorial é 1, z menos z0 na 0 mais 1 é z menos z0. Então, cai no caso lá de cima. Essa aqui é a forma mais bonita, digamos assim, do teorema. Tá? Se alguém for decorar aí o teorema, né, decora só a forma geral, então, que daí se precisar usar a forma primária ali, bota n igual a zero. Né? Nem sempre vocês vão ter. Vocês, quando forem integrar, por exemplo, alguma coisa do tipo cosseno z sobre z menos 1 na 3 dz. Né? Se C for uma circunferência de raio maior do que 1. Né? Raio maior do que 1. Então, o raio maior do que 1 engloba o z0 igual a 1, que dá problema aqui embaixo. Então, eu tenho 3. Ali, eu teria n mais 1. Então, eu teria que usar qual? Eu teria que usar n igual a 2. Né? Para 2 mais 1 dá o 3. Então, né, se eu for fazer o análogo dessa aqui, eu sei que daqui eu tiro que integral ao longo de C de f de z, z menos z0 na n mais 1 dz é igual 2πi sobre n fatorial, derivada enésima do z0, desde que a C englobe o z0. Né? Aqui, então, isso aqui seria simplesmente o cosseno z aplicado no z igual a 1, né? A derivada segunda do cosseno z, que é o menos cosseno, vezes 2πi sobre 2 fatorial. Tá? Aqui é só um
um exemplo básico de aplicação. Vou colocar um exemplo mais simples, envolvendo a primeira, né? Vou desenvolver mais abertamente ali o primeiro caso. O segundo caso ele é análogo. Então, exemplo, vou pegar uma função bem simples, integral ao longo de C de 1 sobre Z, dz. O meu f de z não vai ser 1 sobre z. O meu f de z vai ser o cara que está em cima, o cara que não dá problema, né? E o C, com C, um círculo de raio 1. Então, o círculo de raio 1 engloba o z igual a zero, que é o cara que dá problema. Eu não posso aplicar nenhum dos teoremas anteriores ali. Eventualmente, eu poderia fazer isso aqui via integração por caminhos, desde que eu parametrize o círculo, tá? Mas não é o meu objetivo, né? Então, utilizando a fórmula de Cauchy aqui, né, eu vou utilizar o z0 igual a 0 e o f de z igual a 1. Né? Então, integração ao longo de C de 1 sobre z é igual a dz, é igual a integração ao longo de C de f de z, que é 1 dividido por z menos 0. Só tô deixando na fórmula lá do teorema, né? E isso aqui é exatamente igual ao f aplicado no z0 vezes 2π. F aplicado no zero, tanto faz, f é uma constante igual a 1, então isso aqui é simplesmente 2π. Ah, mas eu queria fazer via caminhos. Ah, essa aqui dá, mas nem todas tu vai conseguir fazer via caminhos, né? O círculo de raio 1, se eu parametrizar, né, ele pode ser um z de t é igual a e na it, com t entre 0 e 2π. Então vamos conferir se deu o mesmo valor aqui, né? Vou fazer via caminhos. Então, via caminho. Então vai dar, qual é a derivada do e na it? Z' de t é igual a i e na it. Que eu não vou nem me preocupar em abrir em x de t e y de t, porque está expresso explicitamente ali em função de z, né? Então, integral ao longo de c de 1 sobre z dz, né? Eu já achei aqui a minha resposta, só estou fazendo via um outro jeito. Então, 1 sobre z dz é a mesma coisa, integral de 0 a 2π, de 1 sobre z de t, que é e na it, vezes z' de t, i, que é vezes e na it, dt. Que é, então, corto esse com esse, fica só a integral de 0 a 2π de i dt, que é constante em C, né? Então isso aqui fica i vezes 2π menos i vezes 0, ou i vezes 2π, ou 2π, né? É o mesmo valor ali. Essa aqui foi fácil via caminhos, mas eu tive que parametrizar lá o círculo, né? Nem sempre isso aqui vai ser fácil. Eu poderia, por exemplo, ter dado uma elipse, né, englobando zero, ou alguma coisa não muito simples. Então vocês teriam que arrumar uma parametrização. Então via a integral de Cauchy é mais fácil, né? Então a integral de Cauchy era isso aí. Eu vou fazer ainda mais um exemplinho aqui, né, da integral de Cauchy para aquela fórmula mais geral lá, né? F na n do z0 é igual a n fatorial sobre 2πi integral c de f de z0, z menos z0 na n mais 1 dz. Né? Aquela fórmula mais geral lá. Um exemplo parecido com aquele que eu coloquei lá, que eu pensei um pouquinho melhor, fica melhor trocar aqui, só para ficar mais bonito mesmo, né? Vou colocar aqui um exemplo de aplicação daquilo ali. Né? Vou colocar então integral ao longo de C de cosseno de π vezes z
Eu tinha colocado cosseno z, né? Vou colocar cosseno de π vezes z sobre z menos 1 ao cubo dz. Então, para mim usar essa integral aqui, né, eu tenho que ter na forma n mais 1. Né? Então, isso aqui é integral ao longo de c, cosseno de π vezes z. Lembra, esse passo aqui é um passo desnecessário, né? Só para mim observar mesmo que é o n igual a 2. Aqui fica 2 mais 1, dz. Então, agora sim, n igual a 2. Vou puxar aqui. Então, vou substituir aqui todos os n por 2 e aqui z0 igual a 1. Tá? Então, z menos 1. Se fosse z mais 1, o z0 seria menos 1. Né? Aqui, aquele cara ali. Então, só lembrando, né? Se o C for uma circunferência de raio menor do que 1, esse cara aqui de baixo está fora da circunferência, né? Então, eu posso aplicar o termo de Cauchy-Gorsa e garantir que isso aqui dá zero. Então, o C tem que ser pelo menos uma circunferência centrada na origem de raio maior do que 1. Ou alguma coisa que englobe ali o Z0 igual a 1. Tá? Qualquer coisa aí. Nesse caso, né? Porque a função ela vai ser inteira, só não vai ser no 1. Então, vou colocar então C igual a um círculo de raio 1. Então, para fazer essa conta aqui, isso aqui é, se o Z0 igual a 1 e o N igual a 2, eu vou pegar isso aqui, vou passar esse 2π para lá e o N fatorial para baixo. Isso aqui seria, só vou colocar aqui mais um, né? F de z é igual ao cosseno de πz. Eu vou precisar da derivada até a ordem 2, então f' de z, derivada do cosseno é o menos seno, vezes a derivada do que está ali dentro, é menos π seno de πz. E o f duas linhas de z, derivada do seno é o cosseno, então fica menos π quadrado cosseno de πz. Então agora é só substituir aqui os valores. Isso aqui é f duas linhas, ou f na 2 de 1. Então, f duas linhas aplicado em 1 é menos π quadrado cosseno π. Opa, aqui, sim. Menos π quadrado cosseno π vezes 1. Né? O cosseno de π é menos 1, então isso aqui é π quadrado. Tá, vou deixar assim por enquanto. Vezes, vai passar o 2πi e vai ser o n fatorial, que é 2 fatorial. 2 fatorial é 2, vou apagar esse fatorial aqui. F duas linhas de 1 é π quadrado. 2π dividido por 2 é πi. Então é π quadrado vezes πi, π ao cubo i. Tá? Via qualquer outro método, isso aqui ia ser bem complicadinho de fazer. Mas via a integração de Cauchy é um pouco mais fácil. Né? Só lembrando, se eu tivesse aqui alguma coisa diferente, do tipo Z, Z não vai dar certo. Se a circunferência é de raio 2, eu vou colocar aqui então um Z menos 3, por exemplo. Se eu tivesse um Z menos 3 aqui, eu carrego ele junto na função f de z, porque ele não está dentro do círculo. Tudo que não está dentro do círculo é carregado junto na função. Só vai ficar mesmo esse carinha aqui, que é o carinha que dá problema. Tá? Então, isso aí foi um resumão aí das coisas de integral. Qualquer coisa, estou à disposição para dúvidas.